Descobri que estava grávida. Quando fui fazer uma surpresa para contar para meu namorado, ouvi ele conversando com a ex-namorada, dizendo que eu era apenas um caixa eletrônico e em breve ele me abandonaria. Em vez de confrontá-lo, elaborei um plano meticuloso. Mudei minhas senhas, transferi meu dinheiro e juntei provas da fraude. No fim, o confrontei publicamente e o deixei basicamente sem nada. Na semana passada, eu descobri que estava grávida. Eu e o Bradley estávamos juntos há quase 3 anos. Não estávamos exatamente tentando ter um bebê, mas já tínhamos conversado sobre ter filhos. Ele sempre dizia que queria ser pai um dia. Ultimamente, porém, ele estava distante, trabalhando até tarde e agindo de forma estranha com relação ao dinheiro. Mesmo assim, eu achei que a notícia poderia nos aproximar. Comprei um teste na minha hora de almoço e fiz no banheiro do escritório. 2 linhas. Positivo. Saí do trabalho mais cedo para contar a ele pessoalmente. Nas quintas-feiras, ele trabalhava de casa. Então achei que faria uma surpresa. O nosso condomínio tinha uma área em que você conseguia ver a sala de estar de um apartamento direto do estacionamento. Quando me aproximei, eu o vi no sofá, com o notebook aberto. Bem na hora em que eu ia chamá-lo, percebi que ele estava em uma ligação de vídeo. Era a Tracy, a ex dele, a maluca e controladora que ele jurava que não falava há anos. Lá estava ela, rindo com ele como se nunca tivessem terminado. Eu não entrei. Voltei para o meu carro e liguei para ele, dizendo que estava saindo do trabalho, mais cedo e chegaria logo em casa. Ele parecia estranho, disse que estava em uma ligação de trabalho. Eu dei a volta no quarteirão, estacionei na rua de trás e voltei de fininho para debaixo da nossa janela. Eu sei como isso parece, mas algo dentro de mim precisava de confirmação, e eu consegui. Ouvi o Bradley dizer para a Tracy que eu estava o pressionando para casar, o que era uma completa mentira. Não tínhamos falado sobre isso há meses. Depois, ele me chamou de estúpida e desesperada. Disse que eu acreditava em tudo o que ele falava e que ele estava usando a Tracy por dinheiro, até que você me aceite, de volta. Os dois riram. Eu fiquei parada lá no calor de junho com o estômago embrulhando, enquanto o homem que eu sustentei por mais de 1 ano desde que ele perdeu o emprego e começou a trabalhar como autônomo, descrevia como estava me manipulando. Eu vinha pagando o nosso aluguel, a comida, o carro dele e até a viagem para visitar os pais dele. Ele continuou. Disse que quase tinha economizado o suficiente para voltar a morar na cidade dela. Ela perguntou se eu tinha alguma ideia, e ele riu. Ela acha que estou sem dinheiro, disse. Eu saí, dirigindo sem rumo por 15 minutos, tentando não gritar ou vomitar. Depois, fui para casa e agi normalmente. O beijei, perguntei sobre o dia dele. Ele mentiu sobre a ligação de trabalho. Naquela noite, eu não disse uma palavra sobre a gravidez. Na manhã seguinte, verifiquei nossas contas. Eu tinha gastado mais de $45 mil para nos sustentar somente no último ano. Ele não tinha contribuído com 1 centavo. Depois, verifiquei o celular dele enquanto ele estava no banho. Centenas de mensagens com a Tracy, planos de mudança. Ele estava mandando dinheiro para ela, o meu dinheiro. Ele tinha uma conta poupança secreta com quase $30 mil. Dinheiro que eu achei que estava indo para contas, cursos e inscrições para vagas de emprego. Ele estava sondando meus amigos para conseguir informações sobre meu salário e bônus, me rastreando como se eu fosse um alvo. Havia mensagens me chamando de chata na cama e dizendo que ele mal podia esperar para ficar com ela novamente. Fotos íntimas enquanto eu trabalhava 60 horas por semana para nos sustentar. Eu não gritei, não o confrontei, ainda não. Porque, se eu contasse, ele simplesmente iria embora, voltaria para a Tracy e levaria o meu dinheiro com ele, ou pior, fingiria ficar por causa do bebê e me drenaria por mais 18 anos. Não, eu precisava de um plano. Ele achava que eu era estúpida, fraca e desesperada. Ele não tinha ideia de quem eu realmente era. Naquele fim de semana, comecei a preparar o terreno. Abri uma nova conta bancária, redirecionei meu salário, mudei todas as minhas senhas, configurei alertas para grandes saques. Comecei a coletar evidências, capturas de tela, gravações, cópias de extratos bancários. Cheguei a fingir que estava no banho enquanto gravava as ligações dele com a Tracy. Encontrei recibos de presentes que ele comprou para ela, bolsas de grife e joias com o meu cartão de crédito. Enquanto isso, eu comprava cereal de marca, genérica para economizar, e estava gerando um bebê que ele nem saberia que existia. Liguei para a Freya, minha amiga mais antiga. Disse a ela que talvez eu precisasse de um lugar para ficar. Ela não hesitou. O quarto de hóspedes é seu. Liguei para meu irmão Sam. Falei que precisava de ajuda para levar algumas coisas para o depósito. Disse que era só para reorganizar. Ele trouxe a caminhonete. O Bradley percebeu que eu estava distante. Perguntou se algo estava errado. Eu culpei o estresse do trabalho e as cólicas menstruais. Ele perdeu o interesse imediatamente. Na sexta-feira à noite, eu disse a ele que ia sair com amigos do trabalho. Em vez disso, fiquei no estacionamento. Assistindo a ele pela nossa câmera de segurança de casa, ele tinha esquecido que ela existia. 20 minutos depois que eu saí, ele estava no sofá em uma ligação de vídeo com a Tracy novamente, falando sobre como estava preocupado que eu suspeitasse de algo, e que ele só precisava aguentar até meu bônus sair. Meu bônus, aquele pelo qual eu tinha trabalhado até a exaustão, aquele que ia pagar meus empréstimos estudantis. Eles brincaram sobre como eu era burra.
que ele deveria me convencer a comprar um notebook novo para ele antes de ir embora. Foi isso. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada. Angelina. Ela me ouviu, não me julgou. Disse que eu tinha um caso forte de fraude. Ele tinha falsificado suas intenções para garantir apoio financeiro. As mensagens de texto e as gravações mostravam premeditação. Eu perguntei sobre o bebê. Ela me disse que eu não era legalmente obrigada a contar a ele. Depois do nascimento, ele poderia buscar a paternidade, mas com tudo o que eu tinha, poderíamos limitar o envolvimento dele. Naquela tarde, o Sam veio. O Bradley ficou assistindo enquanto levávamos as coisas para o depósito. Na verdade, eu estava levando todos os itens de valor e pessoais que eu possuía. As joias da minha avó, documentos, qualquer coisa insubstituível. O Bradley não desconfiou, de nada. Só ficou assistindo TV. No domingo, encontrei a gerente do meu banco, mostrei as mensagens, sinalizei minhas contas e contestei várias cobranças que ele tinha feito. Quando cheguei em casa, o Bradley ainda estava na cama. Verifiquei o celular dele novamente. A Tracy estava falando sobre voos, dizendo que eles iriam reservar assim que ele recebesse meu bônus. Ela nunca vai suspeitar, ela escreveu. Ele estava dormindo ao meu lado, e eu o encarei pensando. Você nem sabe a metade. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para o trabalho e disse que estava doente. Esperei até o Bradley sair para um de seus eventos de networking. Verifiquei a localização dele. Ele estava em uma cafeteria na mesma área da cidade da Tracy e sacou $25 mil da nossa conta conjunta. Não tudo, apenas o suficiente para me prejudicar. Eu transferi para minha nova conta. Quando ele chegou em casa, estava radiante. Tentou me beijar, ser carinhoso. Eu me segurei para não me afastar. Ele me contou sobre supostos contatos de emprego que não existiam e reuniões que nunca aconteceram. Eu acenei, sorri, disse a ele que tinha boas notícias. Lembrei-o sobre a conta de poupança para a casa, para a qual eu vinha contribuindo. Vi os olhos dele brilharem de ganância. Eu disse que tinha sido pré-aprovada para um financiamento imobiliário. Ele me abraçou, em êxtase, provavelmente imaginando qual cadeira de jogo ele compraria para seu escritório em casa. Eu me ofereci para comemorar naquele fim de semana. Ele ficou muito feliz. O que ele não sabia era que eu já tinha arrumado uma pequena bolsa. Naquela noite, eu disse a ele que tinha que trabalhar até tarde e fui direto para a casa da Freya. Finalmente, desabei. Contei tudo a ela. Mostrei as mensagens, os extratos de conta, as gravações. A vi mudar de choque para a raiva. Dormi no quarto de hóspedes dela com o celular desligado, pela primeira noite tranquila em meses. Quando eu liguei no dia seguinte, tinha 6 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens frenéticas. Respondi vagamente, dizendo que tinha dormido. Na casa da Freya depois de uns drinks. Ele acreditou. No trabalho, pedi ao meu chefe Dave por horários flexíveis. Disse a ele vagamente que estava passando por algo. Ele não insistiu. O Bradley passou a semana sendo inusitadamente atencioso. Café na cama, massagens no pescoço, perguntando sobre o meu dia. Cada gesto me causava arrepios, mas eu sorri. Deixei que ele acreditasse que estava ganhando. Na sexta-feira à noite, arrumei mais itens essenciais. Ele me ajudou a levar as bolsas para o carro pensando que eu estava doando roupas, antes de nos mudarmos para a nossa casa imaginária. Naquela noite, eu mal dormi. Ele roncou ao meu lado, com o braço sobre meu estômago como se fosse um território dele. O sábado chegou, o grande jantar. O Bradley passou 1 hora se arrumando. Eu usei um vestido preto simples e o colar da minha mãe. Pareceu uma armadura. Ele tagarelou no carro sobre a casa, a sala de jogos, a banheira de hidromassagem, a caverna de homem. Eu acenei, falei pouco. No restaurante, ele pediu o bife mais caro, coquetéis premium, acumulou uma conta que fez meu olho tremer, mas eu o deixei. A última festa bancada por mim. Quando a sobremesa chegou, me desculpei para ir ao banheiro. Mandei uma mensagem para a Freya. É a hora. Eu voltei, calma. Ele estava digitando freneticamente no celular, provavelmente mandando mensagens para a Tracy sobre o jantar e como era fácil me enganar. Então, o garçom trouxe o champanhe. Eu tinha pedido antecipadamente. Ele brindou ao nosso futuro. Eu levantei meu copo de água. O deixei acreditar que eu não estava bebendo porque estava dirigindo. Depois eu disse que também queria fazer um brinde. A verdade, eu disse. Aos novos começos. Peguei minha bolsa, tirei o celular e dei play na gravação da nossa câmera de segurança. A voz dele estava nítida. Ela é tão estúpida e desesperada. Eu só estou usando ela por dinheiro até que você me aceite de volta. Eu o vi congelar. O rosto dele mudando de confusão para pânico. Ele começou a falar, mas eu o interrompi. Eu disse que tinha tudo. Capturas de tela, transferências bancárias, gravações. Deslizei uma pasta pela mesa. Impressões da conta poupança secreta dele, presentes para a Tracy, capturas de tela, dele perguntando aos meus amigos sobre meus aumentos. Ele tentou mentir. Disse que ele e a Tracy estavam apenas brincando, que eu tinha entendido errado, que ela estava o perseguindo. Eu perguntei se brincar incluía voltar a morar na cidade dela, se incluía mandar 30 mil do meu dinheiro e comprar joias para ela. Ele ficou em silêncio. Depois se inclinou e sussurrou que deveríamos ir para casa e conversar. Eu disse a ele que não havia casa para ir. A partir daquela manhã, ele estava fora do contrato de aluguel. As fechaduras estavam trocadas e as coisas dele estavam embaladas e deixadas na casa do Dave.
Ele tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, que o apartamento era nosso. Não, eu disse. É meu. Eu paguei todas as contas. O contrato está no meu nome. Você era um convidado. Ele disse. Então é isso? Depois de tudo? Eu acenei. Sim, depois de tudo. Ele bufou, se levantou abruptamente e murmurou. Isso não acabou. Ah, acabou sim, eu respondi. Ele saiu furioso. Eu mandei uma mensagem para o Sam. O avisei que o Bradley poderia tentar aparecer no apartamento. Eu dirigi para a casa da Freya. Quando ela abriu a porta, eu desabei. Falei para ela que estava grávida. Ela me abraçou forte. Nenhuma pergunta. O Sam me encarou, perguntou se era do Bradley. Eu acenei e disse que ele não sabia, e que talvez nunca soubesse. A Freya prometeu que o que quer que eu precisasse, eles me ajudariam. Naquela noite, o Sam e a Freya dormiram lá. Por volta da meia-noite, o Bradley começou a mandar mensagens novamente. Raiva, depois desculpas, acusações, depois súplicas. Ele disse que me amava e que estava confuso, que a Tracy o pressionou. Às 2 da manhã, ele apareceu, batendo na porta, gritando meu nome. O Sam respondeu pela porta. Você precisa ir embora. O Bradley gritou que o apartamento era dele também. O Sam disse, não mais. E o avisou que ligaríamos para a polícia. A Freya já tinha ligado. Quando os policiais chegaram, ele já tinha ido embora. Mas o boletim de ocorrência foi registrado. O começo de um dossiê para a ordem de restrição. Dia seguinte, trouxe mais mensagens de texto de números aleatórios. Eu bloqueei todos, encaminhei para minha advogada. Eu tinha terminado de ficar na defensiva. Na segunda-feira, eu tentei voltar ao normal. Fui trabalhar. O Dave me chamou de lado, perguntou se eu estava bem. Eu acenei, disse que era algo pessoal, mas sob controle. Ele não insistiu, apenas disse que se eu precisasse de algo, poderia procurá-lo. Na hora do almoço, eu marquei minha primeira consulta pré-natal. Pareceu surreal, como se estivesse tornando real pela primeira vez. Naquela noite, o Sam trouxe comida para a casa da Freya. Ele disse que o Bradley estava ligando para todo mundo. O Dave, nossos antigos vizinhos, até meus amigos, dizendo que eu tinha enlouquecido. E que eu estava tentando arruinar a vida dele porque ele terminou comigo. Meu celular tocou por volta das 20 horas. Número desconhecido. Eu não deveria ter atendido, mas a curiosidade foi maior. Era o Bradley, com a voz embriagada. Você se acha tão inteligente, ele disse. Eu falei que ia desligar. Ele gritou. Você arruinou a minha vida, desperdiçou 3 anos dela. Clique. Bloqueado. A terça-feira trouxe uma carta do advogado, dele, exigindo uma divisão igualitária e alegando que ele tinha investido tempo, esforço e trabalho emocional no relacionamento. Minha advogada quase riu quando leu. Disse que desmoronaria no momento em que enviássemos as evidências da fraude. Na quarta-feira, o Bradley apareceu na casa da Freya, batendo na porta e gritando por mim. A Freya ligou para a polícia enquanto eu gravava. A polícia chegou e o encontrou ainda gritando, claramente bêbado. Eles o levaram por embriaguez pública e invasão de propriedade. Mais um boletim de ocorrência adicionado ao nosso crescente dossiê. Na quinta-feira, nós conseguimos a ordem de restrição temporária aprovada. Ele não podia chegar perto do meu apartamento, do meu trabalho, das minhas contas bancárias. O Sam entregou os documentos pessoalmente. Ele disse que o Bradley ficou pálido, leu e depois amassou as páginas e as jogou no chão. Na sexta-feira, ele violou a ordem. Apareceu no meu escritório. Tentou forçar a entrada. A segurança o impediu. O Dave viu tudo. Ele disse à polícia que testemunharia. O Bradley foi arrastado para fora do prédio, gritando que eu era uma mentirosa, uma ladra e que todos saberiam a verdade em breve. Mas ninguém se importou. Ele estava desmoronando. Na manhã seguinte, eu acordei enjoada novamente. O enjoo matinal estava me pegando pesado. Enquanto eu bebia chá de gengibre, meu celular vibrou. Uma mensagem. Parabéns pelo bebê. Quando você ia me contar? Meu sangue gelou. Eu não tinha contado a ninguém além da Freya, do Sam e da minha médica. Então outra mensagem. A Tracy me contou. Disse que você mencionou quando ligou para ela. Eu encarei a tela. Tracy. Eu achei que ela também estava sendo usada, mas ela tinha estado o tempo todo alimentando-o com informações, jogando dos dois lados, fingindo me alertar enquanto o ajudava. Eu encaminhei tudo para minha advogada e bloqueei a Tracy. Ninguém fora do meu círculo íntimo podia ser confiável. Naquela tarde, eu me encontrei com o RH do trabalho e expliquei que havia uma ordem de restrição contra um ex e que eu estava preocupada com a segurança no local de trabalho. Eles foram incrivelmente solidários. Ofereceram horários flexíveis, notificaram a segurança do prédio e até arranjaram uma nova vaga de estacionamento mais perto da entrada. Mais tarde, naquele dia, minha advogada ligou com boas notícias. O juiz estava concedendo uma ordem de restrição permanente e analisando possíveis acusações criminais por fraude financeira. Temos mais do que documentação suficiente, ela disse. Você fez tudo certo. Naquela noite, deitei na cama de hóspedes da Freya, com uma mão sobre o meu estômago. Pensei no bebê, em explicar um dia quem era o pai deles, o que ele fez e como eu os protegi, antes mesmo que dessem seu primeiro suspiro. Eu não iria adoçar nada.
mas eu faria com que eles soubessem de uma coisa com certeza. Eles eram desejados e seriam amados. Não pelo que poderiam dar, não pelo que poderiam fornecer, apenas por serem meus. Uma semana depois, o Bradley estava completamente fora da minha vida. Quase. Ainda havia tentativas. Novos números de telefone. E-mails falsos. Mensagens me chamando de mentirosa e manipuladora, dizendo que eu o usei. Eu ignorei todos e os enviei direto para minha advogada. Ele tentou acessar nossas contas conjuntas vazias. Apareceu na casa do Dave, exigindo as coisas dele. O Dave se recusou até a abrir a porta. O Sam disse que o Bradley também ligou para ele, alternando entre ameaças e implorando para que o Sam me convencesse. Ninguém o convenceu. Ninguém ficou do lado dele. Todos viam a verdade agora. Então, um dia, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas desta vez era a Tracy. E aí? Ela disse. Ele está dizendo às pessoas que você é louca, que inventou tudo porque era obcecada por ele. Eu não falei nada. Ela continuou. Só achei que você deveria saber. Ele é convincente. Mas foi o que ele fez comigo também. 4 anos atrás. Pegou meu dinheiro, me traiu e depois disse a todo mundo que eu era a maluca. Eu me sentei. Você fez vídeo com ele? Planejou viagens? Ele te mandou meu dinheiro, eu disse. Ela suspirou. Sim, eu queria meu dinheiro de volta. Era só isso. Eu sabia o que ele era. Eu nunca o aceitaria de volta. Eu perguntei por que ela estava me alertando agora. Ela disse simplesmente: ele é perigoso quando encurralado. Você acabou de humilhá-lo publicamente. Cuidado. Eu desliguei, me sentindo nem um pouco mais segura. Ela estava falando a verdade? Era outra manipulação? Liguei para minha advogada. Ela disse que adicionaríamos a Tracy à ordem de restrição. Estabeleceríamos um claro limite legal para todos os envolvidos. Na segunda-feira, as coisas estavam se acalmando. Eu terminei o dia de trabalho sem nenhuma ligação surpresa, batida na porta, visitas ou e-mails de novos nomes. No almoço, eu pesquisei listas de nomes de bebês, não por um motivo sério ainda, apenas porque eu podia. Porque pela primeira vez em anos, eu estava livre, e o futuro era meu novamente. Já se passaram algumas semanas desde aquela última explosão de caos. Meus dias voltaram lentamente a algo que se assemelha à paz. A Freya e o Sam continuaram sendo meus alicerces. Eles se revezaram para dormir naquelas primeiras semanas, guardando as portas, checando as fechaduras, me mantendo alimentada e focada quando eu sentia que ia desmoronar. Eu não pedi para eles fazerem isso. Eles apenas o fizeram. É isso que o amor de verdade parece. O Bradley tentou novamente se impor. Ele enviou um e-mail para o meu departamento de RH, alegando que eu tinha roubado dele. Ele mandou uma carta confusa e incoerente para o escritório de aluguel do meu apartamento, alegando despejo injusto. Cada alegação foi rapidamente desmascarada pelas evidências que minha advogada já tinha arquivado. O escritório de aluguel o adicionou à lista de pessoas proibidas de entrar no prédio. Meu RH encaminhou o assunto para o departamento jurídico da empresa, que confirmou total apoio a mim. Até o Dave deu uma declaração para o nosso caso, confirmando a explosão agressiva do Bradley no escritório. A ordem de restrição permanente foi finalizada e aplicada. Eu finalmente expirei. Realmente, expirei por completo. Pela primeira vez desde o momento em que o vi rindo com a Tracy pela janela, eu pude respirar sem que o pânico subisse para me sufocar. Eu me mudei para um novo apartamento na semana passada. A Freya ajudou a decorar. O Sam e o Dave instalaram câmeras de segurança. É menor, mais silencioso e todo meu. Na primeira noite, eu sentei na sala minúscula, cercada por caixas, e chorei. Não porque estava triste, mas porque me senti segura, livre. Minha consulta pré-natal correu bem. A médica disse que está tudo saudável. Eu ouvi os batimentos cardíacos. Pareciam um tambor no fundo. Eu disse para o bebê: você está seguro, você é amado, nós vamos ficar bem. Eu ainda não contei para o Bradley que ele é o pai. Legalmente. Eu não tenho que contar. Pelo menos não por enquanto. Se ele entrar com uma ação de paternidade no futuro, nós enfrentaremos isso. Mas eu não tenho intenção de permitir que ele tenha qualquer influência na vida deste filho. Ele não merece o título de pai. Ele perdeu esse direito no momento em que me usou como um banco e me chamou de patética pelas minhas costas. Eu comecei a fazer terapia. Minha terapeuta disse que o que eu vivi foi abuso financeiro. Algo insidioso. Difícil de ver até que você está se afogando nisso. Ela disse que pessoas como o Bradley prosperam no controle, na manipulação e na erosão da confiança. Mas eu não sou mais aquela mulher. A mulher que pagou pela vida dele enquanto ele ria com a ex. Ela se foi agora. Eu sou alguém que estabelece limites, que protege o que é dela, que revida. Eu também entrei com uma ação civil para tentar recuperar o dinheiro que ele desviou. Entre isso, a documentação de fraude e a possibilidade de acusações criminais, ele tem mais problemas legais do que eu acho que esperava quando me chamou de estúpida. A cada dia me sinto um pouco mais forte. O enjoo ainda bate forte em algumas manhãs, e há momentos em que eu acordo em pânico com sonhos em que ouço a voz dele, mas eles são apenas ecos agora. Ruído se desvanecendo na distância. O que eu ouço mais alto é o futuro. O som de um pequeno coração batendo no monitor,
O tilintar de canecas de café com a freia na nossa nova cozinha. A risada do Sam ecoando enquanto ele monta um berço que insistiu em não me deixar pagar. Eu não sou ingênua. Esta jornada não será fácil. Serei uma mãe solteira com bagagem, trauma e feridas financeiras para curar. Mas também sou uma mulher que não deixou um parasita vencer. O Bradley pensou que poderia roubar anos de mim e sair ileso. Em vez disso, eu retomei minha vida. Silenciosamente, estrategicamente, com evidências. Não com emoção. Com resiliência, não com raiva. Ele me subestimou porque eu fui gentil, porque paguei as contas, porque eu acreditei no potencial dele. Mas eu acabei com essa história de construir homens que me quebram em troca. Meu futuro será de paz, estabilidade e verdade. Para mim, para o meu bebê, para a mulher que eu me tornei.